Ainda estamos aqui. Nós terminamos da outra vez, sempre aqui nessa última parte do Evangelho de Mateus, chegamos a Jesus no Getsemane e aquela sua tríplice oração. Mas chegamos então, isso foi até 26, versículo 46, quando chegou Judas com o seu séquito para prender Jesus, lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Jesus orou 3 vezes e os discípulos dormiram. Dormir. A sonolência era a linguagem usual para falar da condição humana e pessoal de quem não consegue compreender toda aquela realidade. E eles, discípulos, não conseguiam compreender. Não só eles, àquela época, quantas coisas custa-nos perceber os sinais de Deus. É o limite humano. E a fé, a experiência de fé, comporta, inclusive, o desencanto, a dor. Mas fidelidades que nada custam são fidelidades também de fácil descarte. Nós vamos agora começar no versículo 47, 26, 47. Judas chegou lá com seu séquito. Observemos, vai lá. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão com espadas e paus. Grande multidão, não é que vai numa grande multidão prender uma pessoa. O grande multidão que o evangelista insere aqui é uma referência a muitos Judas de tempos todos, de diferentes lugares e origens. As multidões desde o início estavam com Jesus. Agora também há uma multidão aqui a querer aprisioná-lo. Aquilo que os nossos olhos se concentram na figura de Judas, na realidade, com Judas há uma multidão, assim o evangelista. Ele pretende que o leitor compreenda aqueles de comportamentos semelhantes aos dele, sempre próximos de Jesus e nunca em intimidade com ele, agora estão aí a prendê-lo. Segue. Isso mesmo. Seu traidor dera-lhes um sinal dizendo, é aquele que ao beijar prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, salve, Rabi, e o beijou. Salve, Rabi. Rabi, em hebraico, quer dizer mestre. Os outros discípulos, quando conversavam com Jesus, chamavam-no de Senhor. Senhor comporta uma relação pessoal. Ele é o meu Senhor. Agora, mestre é um reconhecimento impessoal. Jesus podia ser visto como mestre por Judas, por qualquer pessoa que nunca conheceu Jesus, ou por alguma pessoa que tivesse algum respeito, mas não alguma intimidade. Mestre. Rabi. É como se eu chamasse o mecânico, senhor mecânico, e não chamasse pelo nome. Aí eu menciono sua competência. Agora, se pronunciar o nome, eu menciono uma relação interpessoal. Só nesse título o evangelista já indica que Judas não tinha uma relação de discipulado, de seguimento, mas de
alguém capaz de algumas atividades, e neste caso Jesus seria capaz de ensinar, mas não necessariamente alguém que fizesse de sua vida um dom. Lembre, Jesus, quando ofereceu o pão, ele não comeu, ele se entregou. O pão, o vinho, ele não bebeu, ele entregou para que bebessem. São símbolos, é a linguagem simbólica da entrega pessoal, que suplantou o símbolo depois da ceia, porque agora ele está se entregando. Não foi o símbolo ou um sinal, mas foi a grande verdade de quem se entregava. Então, vamos lá. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu-lhe: Amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Notemos o apelo à espada. Marcos diz que foi Pedro de novo. A espada, a violência. Jesus é soberano sobre a situação. Nenhuma opção pela violência. Parece até que o direito de defesa estaria aqui ridicularizado. Não é isso que o evangelista pretende dizer. Ele pretende dizer que aquele ato de Judas, em nome dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo, de prender Jesus, da parte humana, era um aprisionamento violento, da parte do Senhor era uma entrega libertadora e amorosa. O mesmo ato, assim como o beijo de Judas, né? É um gesto de afeto. Para Judas se tornou o sinal da traição. Então, sigamos, nós podemos agora dar um novo passo e ir ao versículo 57. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu-o de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Procuravam um falso testemunho. Aí está a intenção, mas eram chefes dos sacerdotes. É o mundo religioso que estava a rejeitar o modo como Deus se apresentara. Um Deus amoroso, pobre, que se fizera encontrar desde a Galileia, sob muitos diálogos, encontros, ensinamentos, prodígios, aproximações e testemunhos. Agora, e desde aqui, havia controvérsias dos líderes religiosos com Jesus. Agora chega a culminância. O que houve aqui não é a maldade apenas de alguns, é a síntese das rejeições havidas a Jesus desde aqui. Tudo chegou ao seu auge. Da parte dos que o rejeitaram, a mais elevada expressão de crueldade. Da parte de Jesus, a mais elevada expressão de entrega amorosa. Sigamos então mais um pouco. Você parou aonde? Mas no versículo 60. Isso, capítulo 26, versículo 60. Vai lá. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas.
Por fim, se apresentaram duas que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando-se então o sumo sacerdote, disse-lhe: nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Jesus disse-lhes. Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o dissestes. Aliás, eu vos digo que de ora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha aí, uma expressão tomada de textos bíblicos clássicos. Quem se pretendesse filho de Deus era digno de morte porque pretendia ser Deus. E isso era tido como uma atitude blasfema. Isto é, desde aqui, vez por outra, começou em 16, capítulo 16, o que dizem os homens que eu sou? Lembra? Uns Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É a resposta de Pedro, sempre ele parece consciente. Então, o Filho do Homem vai para a cruz, vai para Jerusalém e será crucificado. Vimos há pouco a discordância de Pedro. Mas o título é o mesmo, o Filho de Deus vivo. Lá no capítulo 16, isto é, aqui, nessa parte, a atuação de Jesus. Agora já estamos aqui. És tu o Filho de Deus vivo? É o mesmo título. Pedro não aceitou o caminho de cruz para o Filho de Deus vivo. Aqui o sumo sacerdote Caifás faz desse título o motivo para a crucifixão de Jesus. Pedro estranhara, não compreendera, e o sumo sacerdote manifestou aí sua crueldade, a crueldade humana diante de um Deus humilde. E aqui, olha aí a força das expressões, vereis o céu, o Filho do Homem, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder. Era a maneira de falar de Deus, porque um bom judeu não pronuncia o nome de Deus, e Jesus era judeu. Sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Vamos observar a reação, versículo 65. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vós ouvistes neste instante a blasfêmia. E uma blasfêmia digna de morte para os critérios da lei religiosa judaica. Em nome de Deus, crucificam o Filho de Deus. Olha o que se pode, em que grau se pode perverter a religião. Bem, conhecemos as cenas. Vamos ver o nosso Pedro? Pedro, vale a pena conhecê-lo novamente. Já sabemos, mas vale a pena ver, porque nós nos parecemos com Pedro. Vai lá. Então, estamos no capítulo 26, versículos 69 até 75. Hoje você tem que trabalhar mais, filha. Pedro estava sentado fora, no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra viu e disse aos que ali estavam: ele estava com Jesus, o Nazareu. De novo, ele negou, jurando que não conhecia o homem.
Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: de fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo... Nossa, começou a praguejar e a jurar, dizendo. É construir um jogo de argumentações inspiradas em falsas verdades e para as quais até invocava juramentos. Pobre Pedro, que mal? Não, que frágil aquele homem, e o Senhor o escolheu. O Senhor nunca desiste dos seus escolhidos. Ele não precisa do heroísmo dos seus eleitos, mas ele conta com a proximidade sincera, inclusive cheia de fraquezas, mas veraz e sincera. Vamos ver o nosso Pedro? Nós estamos no versículo 74. Capítulo 26, versículo 74. Encontrou-se? Vai lá então. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente um galo cantou, e Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Então, Jesus orou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. O que tinha Pedro a oferecer ao seu Senhor? Somente a dor da consciência de quanto era frágil, mas era veraz. Não é para elogiar Pedro por suas virtudes, mas pela sinceridade das suas palavras, ainda que ele fosse um homem trôpego. As lágrimas apontam para uma dor profunda face à sua incapacidade de seguir o seu Senhor. A oração de Pedro, naturalmente, deveria ser esta: Senhor, faze-me capaz de seguir o Senhor nos caminhos da cruz. E quando a cruz vier, abraçá-la como fizera o Senhor. Nós chegamos ao capítulo 27, temos aqui a morte de Judas. Nós não precisamos nos estender demais sobre isso. Sabem, na cultura judaica, quem morresse pendurado ao madeiro, à madeira, árvore ou cruz, era maldito de Deus. Judas enforcou-se. Tomou o caminho dos malditos de Deus. Jesus foi crucificado em madeira. Apresentava-se qual um destino dos malditos. Mas Jesus, porque o fizera em obediência ao Pai, aquela maldição teve contornos de vitória e de bênção. A de Judas, não se sabe como terminou. O que ocorreu com aquele homem naqueles instantes últimos. Deus é maior do que as nossas lógicas. Todavia, a aparência significa ter terminado no destino dos malditos. Mas no caso de Jesus também aparentava ter terminado como um maldito. E depois foi vencedor. Não se sabe qual foi o destino de Judas, destino final. A sorte espiritual de Judas não se sabe. Mas vimos aqui que não há nada capaz de impedir que Deus ame até naquela hora.
Pois bem, estamos agora no diálogo com Pilatos. Já são textos conhecidos, não precisamos aqui nos deter demais. A coroação de espinhos são todos requintes daquela crueldade trágica que quiseram infligir a Jesus como linguagem da dor humana e também da gravidade, da capacidade humana de exercer a maldade até mesmo contra o Filho de Deus. Daí temos a crucifixão, vale a pena lê-la. 27:32, por favor. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus, chegando ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar que chamavam de caveira. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. O vinho misturado com fel. O fel aqui tem um valor simbólico. Fel, beber. Vai para dentro de mim o que eu recebo de você. O fel amargo também tinha, de alguma maneira, uma potência anestésica, mas ele não quis. Assumiu inteiramente a dor, não para ser um dolorismo, mas porque não queria outra força senão a de seu Deus, diante daquela situação dramática. Mas da parte de quem entrega o fel leve para dentro de si a minha rejeição. É um exercício de maldade. Deram-lhe para beber. Que vá para dentro de você a rejeição que nutro contra você. Olha, requintar a linguagem da maldade. Vai lá. E após crucificá-lo, repartiram entre si as suas vestes, lançando a sorte. E sentando-se ali, montaram-lhe guarda, e colocaram acima de sua cabeça por escrito o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Rei dos Judeus se senta sobre um trono, exerce sua autoridade, desde lá governa, exara seus decretos, faz valer seu poder, manda aqui, desautoriza lá e ordena no outro lado. Este aí está lá no auge da expressão da rejeição, vivendo a tragédia dos malditos, e é este o seu trono. Inverteu tudo. Rei dos Judeus. Mas Deus não tinha um outro modo. Ele tem poder para muitos modos, para todos os modos. Mas aquilo que para o olhar humano era um fracasso trágico e humilhante, lembram lá no cenáculo, Jesus doou o pão, agora doa a vida. O mesmo cenário. De um lado, vamos ver nos versículos seguintes, se afigura como o mais escrachado e o mais rebaixado, e a mais rebaixada das derrotas humanas. Mas do outro lado, da parte de Deus, nunca amará a humanidade como naquela hora. É algo maior até do que o ato da criação. Que a criação do universo já fora e o dom da vida fora já um grande. É somente um Deus para tanto. Agora,
o Deus poderoso na hora da criação, agora é o Deus amoroso na hora da paixão, morte e ressurreição. Por isso, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas a tua vontade, não a minha. Se Jesus retrocedesse, seria muito difícil perceber quão grande é o amor de Deus. E ele preferiu passar por tudo isso para que a humanidade reconhecesse com que grandeza amorosa o Pai se volta para a humanidade. Vai lá, vamos ao versículo 39, 27 e 39. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo... Um instante só, os transeuntes, deixa eu lhes explicar. Os atos de crucifixão decididos por Pilatos, e ele mandava crucificar muita gente, era um homem cruel, além de corrupto. Não era num lugar isolado e distante para que ninguém visse. Era bem próximo da cidade, junto de um lugar em que muitos passavam para que passassem e vissem. Olha aí, aprenda, eis o exemplo. E não crucificava num lugar elevado, 3 ou 4 metros, porque era num lugar suficiente para que o corpo ficasse pendurado. Por aqui, não era nas mãos. Os romanos tinham descoberto que fixar pregos aqui era a mais terrível, a mais lancinante das dores que se conhecia na época. Então fixavam aqui, a mesma coisa nos pés. Pendurado o peso do corpo, o indivíduo não conseguia respirar, porque aquele peso pressionava o pulmão, os pulmões. E às vezes demorava 2 a 3 dias até morrer. A respiração era muito pesada e difícil. Jesus morreu logo porque fora muito, muito castigado e sofrera muita violência. 3 horas. Lembra até que quebravam as pernas? Lembra, filha? É porque alguns deles, quando eram retirados da cruz, porque tinha outros para colocar lá, crucificavam muita gente. Eram largados, jogados em algum lugar, e eles não tinham morrido, voltavam a respirar e depois conseguiam fugir. Então quebravam as pernas para que, se estivesse vivo, não fugisse. Olha o grau de crueldade, não? Meu Deus! Mas Jesus já tinha morrido. Os que passavam, voltemos aos passantes, bem perto de Jerusalém, da cidade, era um vizinho. Não é 50, 80 metros, é 10 a 15. Quem passa... De fato, o túmulo de Jesus para a cruz de Jesus, a distância era de uns 12 a 15 metros. E bem próximo da cidade. Passando viam. É isso que é a respeito disso que fala aí os transeuntes. Pode recomeçar, filha. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Vai. Sim. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? Rei de Israel que desça agora da cruz, e creremos nele. Descer da cruz seria um milagre maior do que todos os que ele realizara aqui. Desça da cruz e creremos. Faça um milagre. Olha, o milagre ainda, o milagre revela mais poder do que amor. Mas agora, perdoar até quem assassina revela
totalmente o amor, totalidade de amor e nenhum poder. Vai lá, pelo menos por agora parece que está completamente derrotado. Vai lá, vamos ao versículo 45, a morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva em toda a terra. Hora sexta é o meio-dia, hora nona, Jesus fora já crucificado. 15 horas, 3 horas, trevas. A escuridão é a linguagem da terra em transe, em desordem, sem rumo, e dominada pela potência do mal. A treva, a escuridão é símbolo das forças malignas que envolvem a realidade. Por isso, parece que as trevas venceram a luz, a fonte de luz. Vai lá. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito. Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, acaso Jesus entregou o seu desespero? Mas, Pai, a tua vontade, não a minha. 3 vezes. Desde lá da Galileia, ele dissera, a partir do capítulo 16, iremos a Jerusalém. Haverá tudo isso. Aqui o evangelista pretende que o leitor compreenda que Jesus foi de tal maneira humana que experimentou sentiu a dor do abandono de Deus. Não é o desespero de quem descrê, mas é a oração de quem ainda se dirige ao seu Deus. Ele ainda fala com Deus. Não tem o que falar a não ser o sentimento de abandono? É, isso mesmo. Mas enquanto fala, na cultura judaica, quem fala é como se quisesse viver na existência de quem ouve. Ele grita ao seu Deus. O que ele tem a dizer não tem nada, tamanho é o vazio que experimenta. Por que me abandonaste? Pretende o evangelista que o leitor compreenda que até a dor do abandono pode se tornar linguagem orante. Se parasse aqui e nada mais Jesus fizesse, então ele teria apenas se desesperado. Mas, vamos lá, continue para ver como não é assim. Alguns que tinham ficado ali, ouvindo, disseram, está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a de vinagre e fixando numa vara, dava-lhe de beber. Vai ao versículo 50. Vinagre, se o vinho é o símbolo do amor, o vinagre é o símbolo da rejeição. Dar vinagre de beber está a dizer, como no fel, esse messianismo nós rejeitamos. Até naquela hora estão rejeitando. Vai. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Entregar o Espírito. Lembra de entregar, será entregue? Várias vezes veio a palavra será entregue, recorda? Entregar o Espírito. Não tenho mais nada, a não ser... Espírito é ar, o meu último ar. E entregou. Então, meu Deus, por que me abandonaste? Não é o desespero, mas é a experiência profunda do orante que só tem sua dor para falar a Deus. A única inspiração que tem para falar a Deus é a sua dor. E não tem mais nenhuma força, a não ser o último ar. Eu entrego isso. Consegue perceber, filha? Você, catequista, que às vezes... Deus meu Deus, por que me abandonaste? Pode pensar que é desespero.
não é? É a legitimidade da dor de quem foi ao extremo. E às vezes nós não temos outra coisa a dizer a Deus senão o sentimento de abandono, não é? Por que isso comigo, meu Deus? E se Jesus não ressuscitasse, então teria sido uma flagrante e vergonhosa derrota. Mas vamos mais adiante então. Vamos ao sepultamento, não precisamos nos ocupar muito com isso. Vamos à guarda do túmulo também, olha aí. Guardar o túmulo e vigiar para que ninguém venha roubar, era o medo que. E aí Jesus ressuscitou. Mas vamos agora à aparição às santas mulheres. Eu gostaria aqui de um destaque, nós já conhecemos essa parte. É muito interessante observar aqui esta parte. Capítulo 28, catequista. Vamos aos versículos 9 e 10? Leia, filha. E eis que Jesus veio ao seu encontro. Ou seja, Jesus já ressuscitara. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. A paixão, vimos. A morte entregou o seu espírito. Ressurreição de Jesus. Foi de madrugada, ninguém viu, mas quando encontraram o sepulcro vazio, ficou aí o testemunho e a alegria, a força interior daqueles homens e mulheres de anunciar a ressurreição, e aquilo, por força do Espírito do ressuscitado, se difundiu. Vamos observar. Versículo 9, 28, versículos 9 e 10. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhe disse... Isso as mulheres que foram procurar Jesus, fora sepultado na sexta. No sábado não podia ninguém ficar crucificado, tiveram que tirar antes da hora com pressa. As mulheres foram cedo no domingo para contemplar e olhar e chorar a perda do amigo. Encontraram a pedra removida, o anúncio dos anjos. Eis que é o primeiro encontro de Jesus com as mulheres. Acho que vale a pena aqui, eu até sento para tentar imaginar. Leia você aí, catequista, 28, versículos 9 e 10. E você lê aqui esses dois versículos. Pode ler, Vanessa? E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhe disse: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhes o pé e prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. Agora, você leu aí, ela leu aqui. Agora, só ela vai ler e você me acompanha aqui. Vamos lá, leia devagar, filha. Comece. E eis que Jesus veio ao seu encontro. Olha o ressuscitado, elas foram ao túmulo, ao sepulcro, chorar a perda do amigo. Discípulas do seu Senhor. Elas foram ao túmulo, ao sepulcro, chorar a perda do amigo. Discípulos que eram do seu Senhor. E aqui, olha o detalhe aqui. O evangelista também é um bom narrador. Observem, ele foi ao seu encontro. E em procurar o morto, o ressuscitado veio até elas. Elas que iam à procura do morto foram alcançadas pelo ressuscitado. Vai lá. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés
E prostrando-se diante dele. Prostraram-se diante dele. Imagine a surpresa, a alegria. Alegrai-vos. Imagine aqui. Agora, olha, eu queria que você concentrasse as atenções, querido catequista, querida catequista, no versículo 28. Olha o que Jesus diz para elas. Vai lá. 28, 10. Capítulo 28, versículo 10. Eu me enganei. Por favor, 28, 10. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos. Nunca no Evangelho de Mateus, Jesus fala dos discípulos como meus irmãos. Agora que eles foram com ele até Jerusalém, um deles o traiu, um outro o negou 3 vezes, os outros 10 fugiram, e Jesus os chama de meus irmãos. Nunca no Evangelho receberam esse título, agora sim, meus irmãos. O evangelista quer apresentar a figura de Jesus, reconciliado e amorosamente voltado aos seus irmãos. É muita fraternidade. Não temais e denunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá me verão. Vamos ver a Galileia? Vem comigo, dirijam-se à Galileia. Isso aconteceu em Jerusalém. E Jesus a elas: digam aos meus irmãos que se dirigem, irmãos, aqueles 10 que fugiram, e mais Pedro que o renegara, aqueles meus irmãos que se dirigem para a Galileia, de Jerusalém para a Galileia. Olha aqui a Galileia. Terão que vir até aqui, havia uma estrada por aqui, margeando o Jordão. Sobe, onde da Galileia não está especificando. Talvez Cafarnaum ou vizinhanças, porque fora lá que Jesus, por mais tempo, atuara. O que significa isso? Por quê? Porque Jesus não se apresentou para os discípulos já lá em Jerusalém mesmo? Carambola, porque tem que subir até aqui 130 quilômetros para vê-lo. E 130 quilômetros a pé. Um lugar semidesértico, pelo menos uma parte do caminho. Até aqui, mais ou menos, bem desértico. Caminho difícil. Por que voltar à Galileia? Sabe por quê, catequista? Sabe por quê, Vanessa? Porque foi na Galileia que Jesus os chamou para o discipulado. Depois que o seguiram por toda a região, sua atuação messiânica, e foi para Jerusalém, encontraram-se, tem a notícia do ressuscitado? Então voltem para a Galileia. Jesus os chamou para o discipulado na Galileia. Agora vão se encontrar com ele lá na Galileia. E recomeçam tudo outra vez o discipulado. Agora com a experiência de ter se encontrado com o ressuscitado. É esta a intenção do evangelista. Não há explicação, não é apenas por uma preferência aleatória por algum lugar. Há uma indicação e uma intenção teológica. Retornem ao começo, recomecem o discipulado, porque agora sabem qual é o alcance do segmento. Leva o trem, está a caminho. E lá começa uma outra história. Querem ver qual a outra história? Vamos ao capítulo 28, versículos
16 a 20. Eu gostaria, enquanto ela lê, que você me acompanhasse aqui, catequista. Estamos em Jerusalém. Leia, por favor, Vanessa. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia. Caminharam, olha o caminho. Não é uma caminhadinha para combater o colesterol, né? São 130 quilômetros até a Galileia. E as mulheres é que disseram, será que vale a pena? Elas disseram que sim, mas era algo de difícil lógica para a mentalidade do tempo. Mas aquelas mulheres eram confiáveis. E eles recordam, Jesus dissera que ressuscitaria. Vai lá, segue. Caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Não se sabe aonde, mas é aqui pela região. Sim. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Ainda duvidavam, muito embora tenham percorrido desde Jerusalém até aqui, viram-no e ainda duvidavam. Olha como a problemática da fé não é algo restrito apenas a uma atitude psicológica. A experiência de fé requer uma adesão consciente e livre, que às vezes empenha a minha liberdade até mesmo se eu não consigo compreender tudo. E se eu fizer só o que eu compreendo, é como se eu quisesse que Deus coubesse na minha lógica e na minha inteligência, e Ele é maior do que isso. Sim, veja aqui, acompanhe comigo, eles voltaram a Galileia, olha aqui, ide por todo mundo anunciai o Evangelho, vai lá! Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe que essa expressão, todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra? Eu tenho toda a autoridade sobre o mundo que existe, no alto e embaixo. Todo o poder me foi dado. O Pai partilhou com ele toda a sua autoridade. Porque Deus é amor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Logo a seguir vem aí, anunciem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade, revelada nas últimas frases de Jesus. Mas é eloquente, no alto, no monte, lugar de encontro com Deus. Parece até que a gente pode imaginar com que eloquência Jesus diria, né? Todo poder foi-me dado, no céu e na terra. Fazendo ecos, né? Aqueles ecos de quem tem uma imensa autoridade. Bem, se ele tem todo o poder no céu e na terra, vamos ouvir o que é que este homem que tem todo o poder, este Filho de Deus, homem e Deus, morto e ressuscitado, que foi-lhe dado, que partilha com Deus, porque é o Filho de Deus, porque é o próprio Deus. Meu Deus, qual será o decreto que ele vai exarar? Que coisa tão importante ele tem a dizer? Porque pela introdução aqui é algo de muito relevante, não é? Todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Deve ser algo importantíssimo. O que é? Vai lá! Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
a grande palavra pronunciada pelo ressuscitado aos seus que foram com ele, por mais frágeis que se apresentassem. Que nobreza de decreto, de palavra com autoridade era essa? Vão, façam discípulos meus pelo mundo inteiro. Jesus quer exercer, o ressuscitado, quer exercer a sua autoridade contando com a colaboração daqueles seus irmãos. Um traiu, outro renegou e 10 fugiram. Mas estes são os enviados. Por que eles serão capazes de evangelizar apesar de tanta fragilidade? Tem a última promessa. Vai lá. E ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, meninos, eu sei quantos são frágeis, mas vocês foram comigo até Jerusalém. Agora se encontraram comigo. Vão, levem esta bondade misericordiosa que vocês conheceram a todos. Eu estarei com vocês. Vão. Agora, se eles não partirem e não evangelizarem, o que farão da companhia do ressuscitado? Não é? A companhia do ressuscitado é para que os discípulos de qualquer época evangelizem e façam discípulos. Voltemos. Começou aqui uma introdução. Filho de Abraão, filho de Davi, Jesus Cristo percorreu todos esses caminhos para chegar aqui e deixar a missão. Vão e anunciem. Viu, catequista? Você, eu, todos nós, se quisermos ter o Senhor ao nosso lado, evangelizemos, façamos discípulos e Ele estará conosco até o fim da história. Este é o Evangelho de Mateus. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!